Boa noite, irmãos. Tudo bem? Estamos no que alguns dizem seria o fim do dia agora, dia mais quente do ano. Então eu espero que você trouxe a sua garrafinha de água. Temos água gelada lá fora também. É preciso cuidar do corpo enquanto cuidamos também do nosso coração. Convido a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. E eu tenho a alegria de considerar com os irmãos a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 9. E a nossa leitura, o nosso estudo será a partir do versículo 14. E diz assim, versículo 14: Quando eles se aproximaram dos discípulos, quando Jesus e 3 discípulos que estavam com ele se aproximaram dos demais discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele, Jesus, interpelou os escribas: Que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes, e vai desfinhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes, alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Oremos. Senhor Deus, essa é a tua palavra, ela é inspirada. Não existe outra palavra que é inspirada, verdadeira e real, que diz acerca da nossa alma, da nossa eternidade, dos nossos pecados, da nossa esperança, da nossa fé. Somente a tua palavra fala com autoridade divina. E agora nós estamos perante a sua palavra. Ela não é apenas tinta no papel. É o seu Santo Espírito que escreveu este livro e será o seu Santo Espírito que fará a aplicação desta palavra aos nossos corações. Rogamos somente, Senhor Deus, que o seu Santo Espírito, de acordo com a compaixão de Jesus Cristo,
aplique essa palavra aos nossos corações. Faça-nos todos dizer, com uma só voz: eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Em nome de Cristo, nós pedimos isso. Amém. Capítulo 9 de Marcos é um capítulo um tanto famoso, mas não pelo texto que acabamos de ler, e sim pela a transfiguração de Jesus Cristo. Anteriormente, no capítulo 9, tem ali a ocasião em que Cristo leva só alguns dos seus discípulos com ele, e ele é ali transfigurado. Ou seja, eles vão ver Cristo como uma glória divina não vista em nenhum outro momento. Não só isso, mas eles vão ver os personagens, Moisés e Elias, ali ao lado de Jesus Cristo. E nesta ocasião, os discípulos ficam tão emocionados que o apóstolo Pedro, para não ficar quieto, falou: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos criar 3 tendas, 3 lugares de comunhão, de adoração. Uma tenda para o Senhor, claro, o mais bonito, e outros 2, um para Elias e outro para Moisés. Você imagina a cara de Moisés e Elias naquela hora. Elias pensando, não consegue, é Moisés. E Moisés pensando, sério mesmo? Que gerações de gerações de gerações de judeus da fé no Messias chegaram a esse ponto onde esse belo cidadão vai dizer essas palavras na presença de Jesus Cristo? E aí vai vir uma grande nuvem e vai sair uma grande voz daquela grande nuvem que vai dizer: este é o meu filho amado. Escutai-o. Em outras palavras, traduzindo para o português normal, cala a boca, Pedro. Este é o meu filho. Somente ele é digno de adoração. É importante entendermos que isso aconteceu, porque agora eles vão descer da montanha. E acontece, logo após eles descerem da montanha, desculpa, o texto que acabamos de ler. E geralmente é assim, irmãos. Aconteceu com Moisés isso. Quando Moisés subiu a montanha, teve um encontro com Deus, recebeu os 10 mandamentos, assim que ele desceu, ele foi tocado pela incredulidade do povo. Naquele pouco tempo que Moisés estava lá em cima, o povo já estava entregando os seus corações às suas idolatrias. E Moisés, então, ele desce e ele fica totalmente frustrado com aquela situação. Aqui não é diferente. Os discípulos vão descer e Jesus vai ter um encontro com a incredulidade, não só do povo que não cria nele, mas dos próprios discípulos que diziam ser seguidores de Jesus Cristo. Então é ali que começa o versículo 14. É ali que começa o nosso texto. Jesus Cristo, então, ele desce da montanha. Pedro está um tanto quieto. Pedro não fala nada até o final do capítulo, e ainda bem, lição aprendida. E aí vai acontecer exatamente o que lemos em Marcos capítulo 9. Há uma discussão, Jesus Cristo chega e pergunta: que discussão é essa? E os escribas estão discutindo com os demais discípulos sobre Jesus Cristo não ser tão Deus quanto ele diz ser. Porque havia um homem que tinha uma grande necessidade. A necessidade era do seu filho. E esse homem traz o seu filho aos seus discípulos e os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. Começa-se então um debate sobre se os discípulos realmente têm acesso ao poder de Jesus Cristo ou se talvez Jesus Cristo não é tão poderoso quanto ele diz ser. Perante isso, Jesus Cristo vai lamentar de uma maneira bem clara, bem curta, a lamentação que vemos aqui no versículo 19. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trazei-mo.
O R.C. Sproul, ele vai comentar que Jesus Cristo, humanamente falando, ele sentia o peso dos seus ombros da incredulidade dos seus discípulos. Quando Jesus Cristo diz, ó geração incrédula, ele não está necessariamente olhando para aqueles que não creem nele. Ele está olhando para os seus discípulos. Atenção, Pedro. Ele diz, ó geração incrédula. Que falta de fé. Até quando tenho que suportar isto? E aí ele chama então o filho. Ou, em outras palavras, ele chama o pai que traz o filho. E diz assim o versículo 20 que quando trouxeram o filho e este viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E Cristo, com compaixão, com aquela compaixão que vemos vez após vez no nosso bom pastor Jesus Cristo, ele pergunta ao pai: faz quanto tempo isso? Claro que Cristo sabia quanto tempo o espírito estava ali naquele criança. Não é falta de informação, é sim compaixão para com o pai. Ele quer que o pai fale da sua dor. Faz quanto tempo que ele está nessa situação? Faz quanto tempo que você sofre com isso? Faz quanto tempo que há essa necessidade na sua família? E o pai vai dizer, olha, desde cedo. Não só desde cedo. Não é simplesmente uma crise que aparece e a criança cai e a gente pega ele no colo. Não é só isso. Mas vai dizer ali, perdão, ali no versículo 22, e muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para o matar, que é obra diabólica mesmo. O diabo não constrói, destrói. O diabo não edifica, derruba. O diabo não traz vida, traz morte. E a preocupação do seu pai não é apenas que talvez o meu filho se machuque. A preocupação do seu pai é que esta é uma questão de vida ou morte. É só uma questão de tempo e eu vou perder o meu filho. Entende o desespero deste pai? Irmãos, só uma pausa, fazendo aqui uma aplicação direta aos nossos dias. Que essa palavra desse pai sirva de condenação à nossa sociedade. Esse pai tem o mínimo que se espera de quem cuida de uma criança totalmente indefesa, que é buscar sua vida, protegê-la da morte. Enquanto hoje se discute no nosso país a possibilidade de se tornar legal, aceitável perante os juízes deste terra, o ato do aborto intencional, onde a mãe, o pai, não procura proteger a vida e sim tirar a vida, arrancar a vida. O cuidado deste pai é um cuidado que serve de lição para os nossos dias. O pai deseja proteger o seu filho, e aí ele vai dizer, ali, no finalzinho do versículo 22, se tu podes. Muito obrigado. No final do versículo 22. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Irmãos, podemos dizer que o pai está confiante de que Cristo fará algo por seu filho? Não podemos afirmar isso. Ele deixa no aberto. Se tu podes. E não ficamos assim chocados com essa falta de fé do pai, porque, detalhe, ele tinha levado o seu filho aos discípulos de Cristo.
com a expectativa que o discípulo já podia resolver isto. O discípulo não resolvendo, fica então a dúvida na cabeça do pai se Cristo poderá fazer alguma coisa pelo seu filho. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E então, no versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, se podes, se é possível, se eu de fato tenho a capacidade, tudo é possível ao que crê. Com meus 20 e tantos anos, eu queria viajar pelo mundo, que eu que sou mais tímido, viajar pelo mundo quer dizer conhecer melhor Brasil. É o que eu falei pro meu pai. Pai, eu quero tirar 2 semanas, eu quero viajar. Para onde? Para Rio Grande do Sul. Olhei o mapa do Brasil, não conheço nada de São Paulo para baixo, então eu quero ir lá embaixo. Ele falou, beleza, Daniel, vai lá, Deus te abençoe. E eu pensei que meus pais iam chorar, sentir a minha falta. Nada, nada. Fiquei uma semana lá Santa Maria, achei um telefone, na época não tinha um celular, achei um telefone e liguei para minha mãe. Mãe, sou eu estou bem. E ela, sim, sim. Que bom, né? É nessas horas a gente entende que a vida dos nossos pais não vive ao redor de nós. Mas foi uma viagem muito abençoada. Eu viajei sozinho, não conheci ninguém lá. 24 horas de busão, chegando lá no Rio Grande do Sul. Eu com minha mochila, ia no lugar de camping, passar a noite de tenda. Que é muito legal nos primeiros dias. Mas eu tinha reservado 2 semanas para isso. Acabei desistindo lá pelo dia 11 ou 12. Perdi, não tem mais graça. Não tem mais graça. Mas o ponto é que, em uma dessas visitas na cidade, chegou domingo e eu queria conhecer uma igreja. Eu não conhecia a igreja da cidade. E um rapaz que eu conheci no mercado, alguma coisa assim, ele falou: Daniel, hoje tem culto na minha igreja, vai lá comigo. Eu vou. Fui lá, era um culto desses onde se coloca muita prioridade em você afirmar, determinar o que Deus vai fazer ou agir na sua vida. Com base, inclusive, neste versículo. Tirando este versículo do contexto, tudo é possível ao que crê, passa-se a ideia de que, olha só, eu creio em Cristo, logo eu consigo fazer tudo aquilo que eu sonho, eu consigo realizar tudo aquilo que eu desejo. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Depois do culto, um senhor que eu não conhecia, ele chegou até mim, perguntou de onde eu era, falei, sou de São Paulo. E aí ele me contou que ele tinha o projeto de abrir um pequeno, uma loja, uma pequena loja de produtos de limpeza. Ele estava investindo muito tempo nisso, muito dinheiro nisso. E eu tentei ser legal, e eu falei, puxa, espero que deu certo, que dê certo. E ele falou, esperar que dê certo não, vai dar certo. Porque diz na Bíblia que tudo é possível. Bom, não sei se dê certo, espero que dê, que tenha dado. Mas o ponto é que esse versículo, tirado fora de contexto, acaba passando essa ideia de que Cristo está dizendo àquele pai que está em desespero: olha, só depende de você. A cura está aí, quem não quer é você. Porque tudo é possível ao que crê. E não é isso que Jesus está dizendo. É uma afirmação que diz mais acerca de Jesus. Se tu podes, perguntou o pai. E Cristo responde: se podes. Quem crê, verá que Deus não é limitado. Deus não é limitado. Não há quem estende a mão e diz: opa, pera lá, Deus, explique isso aí, não faz isso não. Não há. Na sua soberania, Deus pode agir de acordo com a sua boa e santa vontade, da maneira que Ele assim desejar. E nós que cremos, temos essa confiança que tudo é possível a nosso Deus. E imediatamente, em resposta a isso, no versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E eu queria então focar nos próximos minutos nesta frase.
primeiro, eu creio. E segundo, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas ajuda-me. O João Calvino vai dizer que em todo coração, de todo coração cristão, daquele que é crente, daquele que crê, há um pouco de descrença. E não é yin e yang, todo bom tem um pouco de mal e todo mal tem um pouco de bom. Não é isso. Mas nós que somos fracos, nós que somos frágeis, nós que acordamos de bom humor de manhã e algumas horas depois já queremos que o mundo se lasque, nós que temos as nossas altos e baixos, nós perdemos a nossa fé com muita facilidade. Até quando cremos, há ainda alguma dúvida em nosso coração. Ainda que Deus exige que nós o amamos com todo o nosso esforço, com todo o que somos, com todo o nosso coração, a verdade é que não conseguimos por conta própria. Até quando sentimos confiantes em Cristo, basta muita pouca coisa para nos abalar. Não é verdade? E essa confissão deste pai: Senhor, eu creio, mas eu preciso da sua ajuda com uma coisa: o fato de eu não crer. A falta da minha fé, a ausência da minha fé. Eu tenho aqui talvez algo que até representa, é semelhante a uma fé fraca, mas, puxa, isso aqui não é suficiente. Com certeza, ajuda minha falta de fé. E essa é a confissão daquele que é genuíno nas suas confissões com Deus. Não é apenas ontem eu não confiei como eu devia, ou semana passada eu não confiei como eu devia. Nós devemos confessar: eu não estou crendo como devia. Ajuda-me na minha falta de fé. Esse pai, ele está se colocando dentro daquela categoria que Jesus Cristo mesmo descreveu, que é geração incrédula. O pai está dizendo: eu sou desses. Me falta fé. Eu dependo de ti, Senhor. Dependo de ti. O pai que trouxe o filho a Cristo, agora se traz também a Cristo. O pai que pede pelo seu filho, pede também por si mesmo. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, esta oração dele é uma das mais belas expressões de fé que temos no Novo Testamento. Pois ele, sem fé, vai à origem, à fonte da fé. Ele sentindo falta de fé, ele faz o quê? Abre um livro, abre o YouTube, escuta as opiniões. Não. Este é o meu filho. Dê ouvidos ao meu filho. É isso que esse pai faz. Ele vai direto a Cristo. E ele confessa aos pés de Cristo a sua falta de fé, as suas profundas dúvidas acerca até do poder de Cristo, acerca de como Cristo ia agir na vida do seu filho. Imagine, irmãos, anos após anos, vendo seu filho naquela situação, chega uma hora que eu, pelo menos, começaria a duvidar se Deus olha para mim, se Deus deseja o bem do meu filho, se Ele deseja de fato que o meu filho cresça e seja instrumento para o seu reino. Se fosse só um mal-estar de alguns dias,
Talvez a fé seria suficiente, mas percebe, irmãos, é desde pequeno que o pai lida com isso. As lágrimas estão caindo dos seus olhos porque ele chegou ao fundo do poço. Não tem mais fé. Mas a pouca fé que tem, ele deposita aos pés de Cristo. Ele diz: eu creio. Não que isso aí é significativo em si. Ajuda-me. Ó fonte de fé. Ó palavra viva de Deus. Ajuda-me na falta de fé. Quando estamos sem fé, precisamos ir àquele que é o objeto da nossa fé. O objeto da nossa fé. Quando estamos repletos de dúvidas, é a Cristo, não as respostas de Cristo necessariamente, mas a Cristo a quem devemos. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de. Atenção, irmãos. O próximo episódio, veja a seguir. Apesar da falta de fé desse pai, o filho é curado. Está vendo que a cura não depende da quantidade de fé? Pai. Não é que tudo é possível ao que crê, o pai creu, logo o filho é curado. Não, tem nada a ver. O pai acabou de dizer, eu não tenho nada. Se alguma coisa acontecer hoje, é porque o Senhor agiu em compaixão a mim e em compaixão ao meu filho. E então seguimos no versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: ô raça, viu? Morreu. O povo olhando, assistindo aqui, o povo é assim, nós somos esse povo. Não é o povo, somos nós. Quem nunca, né, pegou o Dutra e o trânsito está tudo parado. O que será que é? Sei lá, é alguma moto caído, é só que tudo vai tão devagar. Parece que nunca viu uma moto na vida. Todo mundo olhando, a gente é assim. E é isso que acontece aqui. O povo, nossa, agora morreu. Agora piorou. Antes, pelo menos o filho estava vivo, né? Estava endemoniado, mas estava vivo. Respirava, dormia, mas agora. Aí Jesus não fala nada e chega para a criança e toma pela mão e ajuda a levantar. Detalhe pequeno, Jesus se interessa sim com as nossas crianças. Essa não é a primeira vez que Jesus faz isso. Ele toma a criança pela mão e levanta. Isso acontece em outras vezes também. Aquela filha que tinha morrido e os pais chamam Jesus e o povo diz: não, mas a criança já está morta, nem chama Jesus. Jesus vai lá, vai chamá-la, levanta-te. E diz o texto, ele a toma pela mão e ajuda ela a levantar. E os pais ficam tão maravilhados que esquecem que aquela menina estava morta há 3 dias, ou seja, ela está de estômago vazio. Ela está com fome. E aí o texto bíblico diz assim, Jesus diz aos pais, dê comida a ela. Ele entende de criança. Jesus toma-o pela mão e o ergueu. E diz assim, a criança se levantou. E junto com a criança, a fé do pai também. Imagina você ser esse pai. Seu filho volta a viver. Em Mateus, onde temos descrito ali esse mesmo ocorrido, esse mesmo trecho, vai dizer assim que o pai diz acerca do seu filho, que é o seu único filho, seu único filho. E esse único filho, muito querido, é agora tomado pela mão por o outro filho único, unigênito, amado pelo Pai. Jesus Cristo, Filho de Deus, toma a mão daquele filho e o faz levantar. E a fé daquele homem se levanta também. E agora, um ponto sobre fé no automático.
fé no automático. Irmãos, nós podemos ter a impressão que esse pai, ele nunca mais lidou com dúvidas na vida dele. Que Satanás nunca mais mexeu com esse pai. Que nenhuma coisa o abalou para o resto da vida dele, para os próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos. Esse pai estava tranquilo. Por quê? Porque a dúvida dele, a falta de fé dele, foi resolvida aqui em Marcos capítulo 9, 14. É isso? Não é isso. Nós sabemos que não é assim. Nós somos assim, irmãos. Se saímos desse culto com o nosso coração aquecido, não é verdade que já amanhã alguma coisa vai nos abalar? Não é verdade que depois de um encontro de mulheres, que eu tirei algumas fotos no sábado, um momento gostoso. Mas não é verdade, irmãs, que uma semana depois, ou talvez alguns dias depois, você já está lidando novamente com as dificuldades do dia a dia e que aquilo abala o seu coração. Não é verdade, pais, que mesmo após uma noite rara, bem dormida, vem outras noites mal dormidas? A vida do ser humano é assim e a fé dele é assim também. É fortalecida em Jesus Cristo, sim, mas voltamos domingo após domingo para ouvir a proclamação da palavra de Deus, porque precisamos da palavra de Deus. Não estamos no automático. Esse pai teve outros momentos em que ele não entendia o mover do Espírito Santo, que ele não entendia o porquê Deus trouxe alguma tribulação na vida dele ou do seu filho. E ele precisou recorrer novamente ao Senhor que o ama e dizer: Senhor, eu creio, mas confesso que preciso novamente que me ajude com a minha falta de fé. Nós servimos um Senhor que é maior do que a nossa fé, que é maior do que as nossas próprias dúvidas. A falta de fé pode dizer algo a respeito de nós, mas diz nada a respeito do nosso Senhor. A fé fraca não quer dizer que servimos um Deus fraco. Deus continua igual. A nossa fé tem altos e baixos, mas Deus não tem altos e baixos. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando todos os discípulos, eu digo, irmãos, todos os discípulos, não só Pedro abrindo a boca e duvidando de Deus, mas quando todos os discípulos duvidavam de Jesus Cristo, que ele era quem ele dizia ser, naquele terceiro dia em que Cristo estava sepultado, no primeiro dia até tinha alguns discípulos que diziam: não, mas ele vai ressuscitar, ele falou algo assim. No segundo dia o pessoal já estava desanimando geral. No terceiro dia, então, chuta o balde. Mesmo quando todos os discípulos duvidaram, Cristo ressuscitou. Ele foi fiel à sua palavra. Porque a nossa fé não muda, não modifica o nosso Salvador. Ele é o mesmo ontem, hoje e para toda a eternidade. Se você está lidando com dúvidas, saiba, a dúvida pode ser real, mas Deus é mais real ainda. A dúvida pode ser algo, sim, que te incomoda e te tira o sono. Mas isso não muda quem Deus é. Irmãos, se você está aqui nessa noite e você está lidando com algumas dúvidas, me permite dizer, a sua dúvida não muda quem Deus é. E a sua dúvida não muda quem Deus diz que você é. Esse pai não era menos amado por estar lidando com falta de fé. Se você está lidando com dúvidas acerca de quem Deus é, ou qual é a sua boa vontade para você, se você está lidando com dúvidas, saiba, isso não te torna menos amado, menos cristão, menos seguidor de Jesus Cristo.
Isso faz de você um seguidor de Cristo que está passando pelo túnel e não vê a luz no final dela. A vida tem momentos assim. Não muda quem você é na presença de Deus. Amado, querido, abraçado, amado. A palavra diz que todas as coisas cooperem para o bem. Todas as coisas, até o túnel, coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são amados por Deus. Sua dúvida não muda quem Deus é e não estraga, não modifica quem você é perante Deus. Você continua amado. Você continua filho de um pai bom. Ele continua desejando que você esteja com ele no novos céus, na nova terra, e um dia, ao entrar naquele reino, entenderemos que o túnel, a escuridão, por mais difícil que fosse, teve uma luz no fim dela. E aquela luz não é um acontecimento, é uma pessoa. A pessoa de Eis que estou convosco até o fim dos tempos. Apesar da profunda e dolorosa dúvida desse pai, Cristo estava com ele. Cristo estava com seu filho. E algumas décadas, talvez muitas décadas depois, este filho tão querido deste pai, este filho morreu de fato. E alguma outra coisa. Não sei se foi velhice, se foi doença, se foi na guerra, o texto não vai dizer, mas sabemos que esse filho morreu. E no novos céus, na nova terra, Jesus Cristo chegou de novo e o tomou pela mão, o recebe naquela mesa onde nós todos vamos participar do banquete celestial na presença do nosso Senhor. Essa é a verdade. Essa é a esperança. Essa é a realidade quando não vemos banquete, não vemos mesa, não vemos esperança ao nosso redor. A dúvida que nos traz as lágrimas não é maior do que o Salvador que nos consola. Havia tantas vozes, eu termino com isso. Havia tantas vozes que aquele pai podia ouvir. A voz que diz, oh, morreu. A voz que diz, Cristo não tem esse poder, não. A voz que diz, olha, eu já te expulsei muitos demônios, não sei por que do seu filho ainda não. Havia muitas vozes. Mas ele obedeceu à voz de Deus que diz, este é o meu filho amado. Ouviu, dê ouvidos a ele. E era esta voz que este pai procurou. Queridos, no particular depois, diz assim no final do capítulo 9. Não é no final do capítulo 9. É ali no versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: E aí, Jesus? Por que que a gente não conseguiu fazer aquilo que você fez? Cristo vai dizer, resumindo, Cristo vai dizer: é preciso muita oração para algumas coisas. Não existe fé automática. Fé no automático. No autopiloto. Piloto automático. Onde simplesmente eu creio e a fé que eu tenho hoje é suficiente para as próximas semanas. Eu só descanso. Eu fiz uma grande oração hoje. Logo amanhã não preciso mais orar. Porque a oração de hoje já é suficiente para os próximos dias. Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos: há momentos em que é preciso muita oração e jejum. A fé não está no piloto automático. A nossa fé está em Cristo Jesus. Creia nele. Se você está aqui essa noite e você entende que você nunca chegou ao ponto de crer em Cristo, você não pode dizer, como disse o pai, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Talvez você entenda que você nunca creu em Cristo. Te faço convite agora.
creia naquele que é o único que pode nos tomar pela mão e nos trazer da morte para a vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós te glorificamos, porque a Sua palavra é verdadeira e confessamos perante Ti em uma só voz. Eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Ajuda-me. Tu és a fonte da fé. Dê-nos fé. Que a Igreja Batista da Graça seja a igreja da fé. Faça-nos confiar. Faça-nos maravilhar perante as suas obras. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.